Se você quer entender um pouquinho sobre morfologia da língua portuguesa, ou seja, conhecer um pouco da estrutura da língua portuguesa no que se refere às palavras, esse livro aqui é indicado. É um primeiro livro, tá? Esse foi o primeiro livro que eu tive acesso, é um pequeno, bem pequeno mesmo, ó, do Walter Cady. Foi o primeiro texto que eu tive contato na disciplina de morfologia da Faculdade de Letras aqui da PUC-PR. Então eu indico tanto este livro, que é aqui da biblioteca, inclusive, da PUC, indica a própria biblioteca. Qualquer pessoa pode vir utilizar a biblioteca, desde que se cadastre lá embaixo, não precisa ser aluno especificamente. E também super indico a própria Faculdade de Letras, que é o curso onde eu sou aluno atualmente aqui na PUC. Então, morfemas do português Walter Cady. Hoje eu quero tratar sobre desinências verbais, que é um assunto aí de morfologia. O que são desinências verbais? Bom, desinências verbais, primeiro, o que são desinências, né? Então, desinências são os morfemas terminais das palavras variáveis. Então, esse é o conceito de uma desinência. São morfemas terminais das palavras variáveis. Porque na língua portuguesa existem palavras variáveis e palavras não variáveis. No caso, desinências são morfemas, né, que se aplicam apenas às palavras variáveis. Outra questão desse conceito, desinências são morfemas terminais. Então, são morfemas que aparecem em palavras variáveis, mas apenas no final destas palavras. Vamos para a terceira parte, então, aqui desse conceito. São morfemas terminais das palavras variáveis. Morfemas. Então, toda desinência é um morfema. E o que é um morfema? É a menor unidade da língua com significado. Então, por exemplo, uma palavra, a menor unidade da palavra, no caso, né, que com significado. Então, por exemplo, toda palavra, ela possui o quê? Ela possui um radical, ela possui ou quase todas as palavras possuem prefixos, possuem sufixos, possuem desinências. Então, essas unidades, elas são conhecidas como morfemas, porque elas trazem um significado. Pense assim, ó, nessa sequência de palavras que direi agora: ferro, ferreiro, ferradura, ferramenta. Veja, o que tem em comum essas palavras aí? Elas têm em comum o seu radical, né? Ou seja, todas elas pertencem a uma mesma família, né? E qual que é o radical dessas palavras? Fer, F-E-R-R. Tem um significado lá atrás, que é a etimologia, a raiz da palavra, outra raiz da palavra é outra situação. Mas o fato é que existe um elemento comum nessas palavras aqui, que é o seu radical. Então o radical, ele é um morfema, né? Assim como o prefixo, sufixo, cada prefixo e cada sufixo tem um significado. E desinências. Desinências são morfemas terminais das palavras variáveis, então fica mais claro assim. As desinências, elas podem ser desinências de gênero, ou seja, que marcam, são desinências que marcam se uma palavra está no masculino ou no feminino. Elas podem também ser desinências de número, ou seja, que marcam plural ou singular, como por exemplo mesa e mesas, esse s. Também existem as desinências verbais, que é o assunto do vídeo de hoje, né? Então, desinências verbais se aplicam o quê? São aquelas desinências, como eu já disse, ou seja, são aqueles morfemas que surgem lá no final da palavra, são terminais em palavras variáveis. Os verbos são palavras, é uma classe de palavra variável. Então, há dois tipos de desinências verbais. As que exprimem modo e tempo, modo temporal. Então, veja bem, existem dois tipos de desinências verbais. As que exprimem modo e tempo, modo temporal, e as que indicam número pessoa, ou seja, indicam também conhecidas como número pessoais. Então, são dois tipos de desinências verbais. Uma que é conhecida como modo temporal, que indica ali então o modo de um verbo e o tempo do verbo, e outra categoria é aquela que indica número e pessoa daquele verbo. Nas formas verbais portuguesas, a semelhança do que ocorre em outras línguas, as desinências modo temporal ou modo temporais precedem as número pessoais. Então, as desinências verbais modo temporais, elas vêm antes na estrutura da palavra com relação a número pessoais. Apresentamos abaixo o quadro dessas desinências acompanhadas das respectivas variantes. Então eu quero apenas começar aqui, eu teria que gravar diversos vídeos sobre essas desinências verbais ainda, mas quero entrar pelo menos, porque no vídeo passado não deu tempo de entrar. Então vamos lá. Desinências modo temporais, que a gente já viu que elas vêm antes das número pessoais. Quais são essas desinências modo temporais?
as desinências modo-temporais têm a ver com os seguintes termos. Se um verbo está no indicativo, se um verbo está no subjuntivo, ou se um verbo está na sua forma verbo nominal. E mais, se um verbo está no presente, se um verbo está no pretérito do imperfeito, pretérito imperfeito, se o verbo está no pretérito perfeito, se o verbo está no pretérito mais que perfeito, se o verbo está no futuro do presente, se o verbo está no futuro do pretérito, isso com relação ao modo indicativo. Agora, se um verbo está no presente, no imperfeito ou no futuro do subjuntivo, também isso são tempos, ou melhor, são tempos, né? Temporal, são tempos do modo subjuntivo. E aí também existem os tempos do modo, ou então da forma verbo nominal. Isso eu deixaria esses tópicos aqui para explicar melhor, ou para tentar entender melhor no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Beleza? Então no vídeo de hoje deu para ter uma ideia do que são desinências verbais, só um básico, e lembrando o livro que eu utilizo é esse aqui, ó. Beleza? Valeu!